Conte comigo para o que você precisar, disse a minha melhor amiga. 3 meses depois, ela estava se casando com o meu namorado, mas eles esqueceram de uma coisa muito importante. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu segurava aquele envelope creme com letras douradas e sentia que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. As minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia ler os nomes impressos no papel texturizado. Mas eles estavam lá, nítidos, zombando da minha ingenuidade. Lorena e Heriberto convidam para a cerimônia de seu casamento. Não era um pesadelo. Não era uma brincadeira de mau gosto. Era a realidade batendo na minha porta. Ou melhor, chegando pelo correio, por um engano do destino, já que aquele convite claramente não deveria ter vindo parar nas minhas mãos. O noivo era o homem que dormia na minha cama e dizia que me amava todas as noites. A noiva? A mulher que enxugava minhas lágrimas e jurava lealdade eterna. Para vocês entenderem como cheguei a esse fundo de poço emocional, preciso voltar um pouco no tempo, apenas 3 meses antes. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá da sala de Lorena, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, desabafando sobre uma pequena discussão que tinha tido com o Heriberto. Coisa boba de casal, sabe? Mas eu, sempre intensa, estava preocupada. Lorena, com aquele olhar doce e voz mansa que sempre me acalmava, segurou minha mão com firmeza. Eleanor, minha querida, ela disse, olhando no fundo dos meus olhos. Você se preocupa demais. O Heriberto te ama. Vocês são o casal mais lindo que eu conheço. E olha, conte comigo para o que você precisar. Eu sou sua irmã de alma. Nunca se esqueça disso. Eu sorri, aliviada. Abracei Lorena com toda a força que tinha, como eu era sortuda. Eu tinha um namoro estável de 2 anos com um homem que parecia ter saído de um filme de romance e uma melhor amiga que estava sempre pronta para me defender. Naquela época, minha vida parecia um lago tranquilo. Heriberto era o tipo de homem que abria a porta do carro, que mandava flores sem motivo e que falava sobre o nosso futuro com uma convicção que me fazia sonhar acordada. Ele era carismático, falante, e todos o adoravam. E Lorena? Lorena era a minha sombra. Nós fazíamos tudo juntas. Compras no mercado, caminhadas no parque, tardes inteiras escolhendo roupas. Ela sabia todas as minhas senhas, todos os meus medos e, principalmente, todos os meus planos com o Heriberto. Eu não tinha segredos para ela. Muitas vezes eu dizia: amiga, quando eu e o Heriberto casarmos, você vai ser a madrinha principal. Não aceito não como resposta. Ela ria, que na época me parecia de alegria, mas que hoje, olhando para trás, percebo que carregava um tom de escárnio, uma ironia silenciosa. Pode deixar, Eleanor. Eu estarei lá, bem perto de vocês no altar. Ela respondia. E de fato, ela estaria. Só que não no lugar que eu imaginava. O nosso círculo social era muito unido. Fazíamos jantares quase toda sexta-feira. Eu, Heriberto, Lorena e mais uns 3 ou 4 casais de amigos. Eram noites regadas a risadas e conversas leves. Eu me sentia a mulher mais segura do mundo naquelas reuniões. Sentava-me ao lado de Heriberto, ele passava o braço pelos meus ombros, me dava um beijo na testa e eu olhava para os nossos amigos, vendo sorrisos de aprovação. O que eu não via, porque a confiança cega a gente, eram os olhares. Hoje, repassando aquelas noites na minha cabeça, as peças se encaixam. Lembro-me de uma vez em que fui à cozinha buscar mais gelo e, ao voltar, vi Lorena sussurrando algo no ouvido de Heriberto. Quando me viram, eles se afastaram rapidamente. O que foi? Perguntei rindo. Estão falando mal de mim? Que isso, amor? Heriberto respondeu com a maior naturalidade do mundo. A Lorena só estava me perguntando onde compramos aquele vinho que você gosta, para te dar de presente. É verdade, amiga. Queria te fazer uma surpresa. Lorena completou, com aquele sorriso angelical. E eu acreditei. Acreditei porque a maldade não morava no meu coração. Então eu não a enxergava no coração dos outros.
Eu achava que tinha construído uma fortaleza de amor e amizade. Heriberto viajava muito a trabalho. Ele dizia que precisava visitar clientes em cidades vizinhas. Às vezes passava o fim de semana fora. E quem me fazia companhia nesses dias? Lorena. Ela vinha para minha casa. Pedíamos pizza e ficávamos assistindo filmes. Eu choramingava de saudade dele e ela me consolava. Homens trabalhadores são assim mesmo, amiga. Ele está construindo o futuro de vocês. Tenha paciência, ela dizia, enquanto mexia no celular freneticamente. Mal sabia eu que as mensagens que ela trocava não eram com o trabalho dela, nem com a família. Eram com ele, com o meu namorado. A sensação de segurança que eu tinha era absoluta. Eu vivia numa bolha cor-de-rosa. Eu confiava tanto neles que cheguei a emprestar dinheiro para o Heriberto, investir num negócio que daria retorno para o nosso casamento. E confiava tanto nela que deixava as chaves da minha casa com ela para regar as plantas quando eu entreguei a minha vida, os meus sonhos e o meu coração nas mãos de duas pessoas que, pelas minhas costas, estavam desenhando um mapa para me destruir. Eles não só mentiam, eles interpretavam papéis, eram atores dignos de um Oscar, encenando lealdade enquanto planejavam a traição final. E foi assim, embalada por essa falsa segurança, amparada por frases bonitas e cercada de amigos que pareciam me adorar, que eu caminhei direto para o abismo. Eu não sabia, mas a minha amiga irmã e o meu companheiro fiel já tinham data marcada para transformar a minha vida em uma piada pública. Aquele envelope creme na minha mão não era apenas um convite de casamento, era o atestado da minha cegueira. Fiquei parada no meio da sala, com aquele convite pesando 1 tonelada nas minhas mãos. A minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, algo que não fosse a verdade cruel que estava estampada ali. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, um erro de impressão da gráfica, mas o endereço do local era real. A data era para dali a 2 semanas e, o pior de tudo, o envelope não era para mim. O carteiro tinha cometido um erro. O convite estava endereçado a um casal de vizinhos que morava no andar de cima, amigos distantes de Heriberto. O destino, ou talvez Deus, tinha feito aquele papel cair na minha caixa de correio para abrir os meus olhos. Minha primeira reação não foi gritar, foi um silêncio absoluto. Peguei o telefone e liguei para o Heriberto. Caixa postal. Liguei para a Lorena. Chamou até cair. Tentei mais 1, 2, 3 vezes. Nada. O silêncio deles era a primeira confirmação. Precisava de respostas. Entrei no carro, ainda com a roupa de ficar em casa, e dirigi até a casa de uma amiga nossa em comum, a Célia. Ela fazia parte daquele grupo de jantares de sexta-feira. Se havia um casamento sendo planejado para daqui a 2 semanas, alguém sabia. Toquei a campainha da Célia com o coração saindo pela boca. Quando ela abriu o portão e viu o meu rosto inchado e o convite na minha mão, a expressão dela mudou. Não foi surpresa, foi pena. Aquele olhar de piedade foi a facada mais dolorosa que eu poderia receber. Entre, Eleanor, ela disse, baixando a cabeça. Sentei no sofá o mesmo onde tantas vezes rimos juntas, e coloquei o convite sobre a mesa de centro. Quanto tempo? Perguntei. Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Célia suspirou, servindo um copo de água que eu não bebi. Eles estão juntos há meses, Eleanor. Começou logo depois daquela viagem que fizemos para a praia. Eles acham que é amor verdadeiro. Dizem que tentaram evitar, mas que foi mais forte que eles. Amor verdadeiro? Soltei uma risada nervosa, seca. E o casamento? Como organizaram um casamento sem eu saber? Eles foram rápidos. E... bem, eles pediram segredo. Disseram que contariam para você no momento certo, depois que o Heriberto terminasse tudo formalmente. Eles não queriam te magoar antes da hora. Não queriam me magoar. A frase ecoou na minha cabeça como um insulto. Eles estavam planejando uma festa, escolhendo bolo, provando roupas, enquanto eu ainda lavava as camisas do Heriberto e ouvia os conselhos amorosos da Lorena. E vocês? Olhei nos olhos dela. Todos vocês sabiam? Célia hesitou, mas confirmou com um aceno de cabeça. A gente ficou numa situação difícil, amiga. O Heriberto é amigo de infância de muitos do grupo. A Lorena convenceu todo mundo de que eles estavam sofrendo muito com essa situação,
que iriam resolver com você com dignidade. A gente não queria se meter. Me levantei, sentindo o estômago revirar. Não se meter significava escolher um lado. E eles tinham escolhido. O lado da traição, da mentira, da festa. Eu era a única peça fora do tabuleiro, a tola que acreditava na amizade enquanto todos riam ou sentiam pena pelas minhas costas. Saí da casa dela sem dizer mais nada. Não havia o que dizer. A traição não era apenas de um homem e de uma amiga. Era de uma vida inteira. O meu mundo, aquele que eu achava seguro, tinha desmoronado. Voltei para casa, e naquela noite, a mensagem finalmente chegou. Não foi uma conversa cara a cara. Não houve dignidade. Apenas uma mensagem de texto do Heriberto no meu celular. Eleanor, precisamos conversar, mas não hoje. As coisas entre nós esfriaram e eu conheci outra pessoa. Vou passar aí semana que vem para pegar minhas coisas. Espero que entenda. Seja feliz. Semana que vem? Na semana do casamento? Ele achava mesmo que poderia aparecer na minha porta para buscar as roupas dele dias antes de subir ao altar com a minha melhor amiga, agindo como se fosse um término comum? A raiva começou a substituir a tristeza. Uma raiva quente que subia pelo pescoço. Entrei nas redes sociais, algo que eu tinha evitado o dia todo. E lá estava. Agora que eu sabia, parecia que o algoritmo queria me esfregar na cara. Uma foto postada pela prima da Lorena. Era um chá de panela surpresa. Na foto, Lorena estava radiante, vestida de branco, segurando uma taça de espumante. E ao redor dela, sorrindo e brindando, estavam várias daquelas que eu chamava de amigas. As legendas eram coisas como "O amor venceu", "Casal do ano", "Finalmente a felicidade chegou". Eu dei zoom no rosto da Lorena. Ela não parecia nem um pouco preocupada com a amiga que estava destruindo. Ela parecia vitoriosa. Era como se o meu sofrimento fosse o degrau que ela precisava pisar para se sentir mais alta. E o Heriberto, nas fotos marcadas, parecia um príncipe encantado. O homem perfeito que eu achava que era meu. Me senti pequena. Me senti feia. Me senti descartável. A humilhação de saber que eu fui o assunto dos grupos de conversa, a pobre coitada que não sabia de nada, era insuportável. Eles não só roubaram meu futuro, eles roubaram minha dignidade perante todos que eu conhecia. Passei os dias seguintes trancada. Não atendia à porta. Não respondia mensagens de "sinto muito", que começaram a chegar de pessoas falsas, que queriam apenas limpar a própria consciência. Eu estava isolada. A dor física da rejeição era tanta que meu corpo doía, como se eu tivesse levado uma surra. Mas no meio daquele furacão de lágrimas e vergonha, algo começou a mudar. Eu parei de chorar. Olhei para o espelho e vi uma mulher abatida, sim, mas que ainda estava de pé. Eu precisava entender. Por que tanta pressa? Por que um casamento às pressas em 3 meses? Heriberto sempre disse que queria casar com calma, juntar dinheiro. Lorena sempre disse que queria uma festa de princesa, planejada por 2 anos. O que havia de errado naquela história? A tristeza deu lugar à desconfiança. Se eles mentiram sobre nós, sobre o que mais estariam mentindo, enxuguei o rosto e decidi que não seria a vítima passiva que eles esperavam. Se eu não fui convidada para a festa, eu pelo menos descobriria o que estava sendo servido nos bastidores, e foi mexendo em caixas antigas de documentos que o Heriberto, na pressa ou no descaso, tinha deixado no escritório da nossa casa, que agora era só minha, que eu encontrei o fio da meada, um extrato bancário antigo e uma carta de cobrança que eu nunca tinha visto. Nomes que eu desconhecia. A minha dor virou combustível. Eu ainda estava ferida, sim, mas agora eu era uma mulher ferida com uma lupa na mão, e o que eu estava prestes a descobrir mudaria não só o meu sentimento, mas o destino daquele casal perfeito. Ali, no chão frio do escritório, cercada por caixas de papelão e poeira, eu segurava um maço de papéis amassados que o Heriberto tinha deixado para trás. Ele sempre foi desorganizado. Dizia que gênios não perdem tempo com arrumação, mas aquilo não era desorganização. Era desleixo de quem acha que nunca vai ser pego. A minha curiosidade, que minutos antes era apenas uma fagulha, transformou-se em um incêndio quando comecei a ler. Eram cartas de cobrança. Muitas.
de bancos, de financeiras e, o mais chocante, avisos judiciais. Meu namorado perfeito, o homem que vivia de terno e falava em investir na bolsa de valores, estava falido, completamente quebrado. Mas o Moitsitias choque financeiro foi apenas a ponta do iceberg. No meio de uma pasta azul, encontrei uma carta escrita à mão. A letra era trêmula, exigente. Era de uma mulher chamada Márcia. Li a carta 3 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Heriberto, a paciência acabou. O dinheiro da pensão das crianças está atrasado há 4 meses. O Júnior precisa de óculos. E a escola das gêmeas vai mandar as meninas para casa se você não pagar. Não me obrigue a ir atrás daquela sua namorada ingênua a contar quem você realmente é. Seus 6 filhos precisam comer. Resolva isso ou eu apareço aí. 6 filhos. Eu tive que apoiar as costas na parede para não cair para o lado. Heriberto tinha 6 filhos. E uma outra família, ou pelo menos, uma mulher que sustentava a prole dele sozinha, enquanto ele brincava de solteiro rico comigo. A minha cabeça começou a girar, repassando os últimos 2 anos. As viagens a trabalho nos fins de semana. Provavelmente ele ia ver essa outra família, ou tentar acalmar os ânimos da tal Márcia. O dinheiro que ele me pedia emprestado para investimentos era para pagar pensão atrasada. E então, a peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique instalado na minha mente. Lorena. Por que Lorena? Por que agora? Por que tanta pressa em casar em 3 meses? Lorena tinha recebido uma herança considerável da avó há pouco tempo. Ela sempre falou abertamente sobre isso. Sobre como queria comprar uma casa grande. Viajar o mundo. Eu, por outro lado, já tinha emprestado minhas economias para ele. Já não tinha mais de onde tirar. Eu era uma fonte seca. Lorena era um oásis cheio de água fresca e principalmente dinheiro disponível. Senti um gosto amargo na boca. Não era amor, nunca foi amor, nem comigo. E certamente não era com ela. Heriberto estava com a corda no pescoço. A tal Márcia devia estar pressionando. As dívidas estavam explodindo e ele precisava de uma solução rápida. Ele precisava de um casamento, de comunhão de bens, de acesso às contas de alguém. Lorena não era a mulher da vida dele. Ela era o resgate financeiro. A minha primeira reação foi de pânico. Eu precisava avisá-la. Peguei o celular, com o dedo tremendo sobre o nome Lorena na agenda. Apesar da traição, apesar da punhalada nas costas, ela estava prestes a cair num golpe. Ela ia se casar com um homem que tinha 6 filhos, escondidos e dívidas milionárias. Ela ia perder tudo. O telefone chamou uma vez, e foi nesse instante, entre o primeiro e o segundo toque, que eu desliguei. A mão que segurava o celular baixou lentamente. Fiquei olhando para a tela preta, vendo o meu próprio reflexo. Por que eu deveria salvá-la? Lorena sabia que eu o amava. Lorena enxugou minhas lágrimas enquanto planejava roubá-lo de mim. Ela e todos os nossos amigos riram da minha ignorância. Eles me isolaram, me humilharam, postaram fotos comemorando a minha derrota. Se eu ligasse agora, o que aconteceria? Imaginei a cena. Eu contaria tudo. Heriberto, com aquele talento de ator, diria que eu estava louca, que era uma ex-despeitada inventando mentiras absurdas para estragar a felicidade deles. Lorena, cega pela vaidade de ter ganhado a disputa, acreditaria nele. Eu sairia dessa história não apenas como a traída, mas como a vilã invejosa que tentou destruir o casamento do ano. Não, eu não faria isso. Uma calma estranha tomou conta de mim. Era uma sensação gelada, mas libertadora. Eu não precisava fazer nada, absolutamente nada. Eles achavam que tinham me tirado tudo, mas na verdade eles tinham me feito. Lorena tinha roubado um problema. Ela tinha roubado um homem falido, mentiroso e com uma bagagem familiar que ela nem sonhava em carregar. Olhei novamente para os papéis. Guardei tudo na pasta azul com cuidado. Não rasguei. Não queimei. Apenas guardei. Um dia talvez aquela verdade fosse necessária. Mas não seria eu a entregá-la de bandeja. Decidi que minha vingança não seria gritar, nem fazer escândalo na porta da igreja. Isso seria dar a eles o palco que queriam. A minha vingança seria deixá-los viver a mentira que construíram. Lorena queria o Heriberto? Pois que ficasse com ele. Que ficasse com o pacote completo. As dívidas, a ex-mulher furiosa,
os 6 filhos e as mentiras. Levantei-me do chão, sacudindo a poeira da calça. Fui até o armário. Peguei as roupas do Heriberto que ainda estavam lá, dobrei tudo com uma frieza que eu desconhecia ter e coloquei em sacos pretos. Nada de cortar ternos ou jogar na rua. Eu faria tudo com uma educação assustadora. Mandei uma mensagem para o porteiro do prédio onde Heriberto estava ficando, provavelmente bancado pela Lorena. Os pertences do Sr. Heriberto estarão na portaria da minha casa amanhã às 8h. Por favor, peça para retirar. Não estarei presente. Eu estava me retirando do jogo. Eles achavam que tinham vencido, mas não sabiam que o troféu que seguravam era, na verdade, uma bomba-relógio prestes a explodir. E eu estaria bem longe, segura, assistindo de camarote quando a fumaça começasse a subir. A reviravolta não era eu destruir o casamento deles. Era o casamento deles, destruir a si mesmo. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões sem aquele peso no peito pela primeira vez em dias. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha companhia. A certeza absoluta de que a justiça viria, e viria pelas próprias mãos do destino. O sábado do casamento amanheceu com um sol brilhante, aquele tipo de dia que as noivas pedem a Deus em oração. Eu sabia que, do outro lado da cidade, em uma chácara luxuosa, havia uma correria frenética. Maquiadores, cabeleireiros, fotógrafos e uma Lorena ansiosa para viver o seu conto de fadas roubado. Muitos esperavam que eu fizesse uma loucura, porque no fundo, os nossos amigos ficavam atualizando as redes sociais esperando ver um vídeo meu invadindo a cerimônia, gritando "Eu me oponho" ou fazendo algum escândalo digno de novela. Eles queriam o drama, queriam poder dizer: "Olha lá, a pobre Eleanor perdeu o juízo por causa de homem." Mas o que eu fiz naquele dia foi algo muito mais radical. Eu cuidei de mim. Desliguei o despertador e acordei na hora que o meu corpo quis. Fiz um café da manhã demorado, com tudo o que eu tinha direito. Depois, passei a tarde cuidando da minha pele, lendo um livro que estava atrasado e assistindo a uma comédia leve na televisão. A minha casa estava silenciosa. Mas não era um silêncio de solidão. Era um silêncio de paz. Aquela paz que só existe quando a gente escapa de um acidente grave por um triz. No final da tarde, a hora marcada para o sim, eu peguei o celular. Eu precisava ver. Era uma curiosidade mórbida, admito. Mas eu precisava encerrar aquele ciclo. As fotos já inundavam o Instagram. Lorena estava linda, não posso negar. O vestido era caríssimo, exatamente como ela sonhava. Heriberto estava lá, no altar, com aquele sorriso de quem conquistou o mundo. Vi fotos dos convidados, aquelas mesmas pessoas que frequentavam a minha casa, todos sorrindo e levantando taças de champanhe, celebrando a união construída sobre a minha dor. Por um segundo, uma lágrima teimosa escorreu. É difícil ver o homem que você amava jurando amor eterno para a sua melhor amiga. Mas então, eu me lembrei da pasta azul. Olhei para a foto de Heriberto sorrindo, e mentalmente, sobrepus a imagem da carta da Márcia cobrando a pensão atrasada. Olhei para o sorriso vitorioso de Lorena e imaginei a expressão dela quando descobrisse que o marido rico, na verdade, precisava do dinheiro dela até para pagar o terno que estava usando. Aquele casamento não era uma vitória deles, era uma armadilha. E o mais irônico é que eles mesmos a armaram e pularam dentro dela com os 2 pés, sorrindo para as câmeras. Lorena não tinha roubado o meu príncipe. Ela tinha roubado o meu problema. Ela tinha levado para casa um homem que mentia com a mesma facilidade com que respirava. Desliguei o celular. Enchi uma taça de vinho e fui para a varanda. Respirei fundo o ar da noite e brindei sozinha. Boa sorte, Lorena. Você vai precisar. Sussurrei para o vento. Não precisei esperar muito para que o tempo, o senhor da razão, fizesse o seu trabalho. A vingança emocional é um prato que a vida serve. Sem que a gente precise mover cerca de 4 meses depois do casamento, quase o mesmo tempo que eles levaram para me trair, os rumores começaram a chegar. A cidade é pequena e as fofocas correm rápido. Primeiro, soube que eles tinham voltado da lua de mel mais cedo. Problemas com o cartão de crédito no hotel, disseram. Depois, uma conhecida comentou que viu Lorena vendendo o carro dela, aquele que ela amava, para comprar um modelo popular.
A desculpa era que queriam uma vida mais simples, mas eu sabia a verdade. As dívidas do Heriberto tinham batido à porta, mas o golpe final, aquele que fez a máscara cair de vez, aconteceu 6 meses depois. Eu estava no supermercado quando encontrei a Célia, aquela amiga que tinha me olhado com pena. Ela parecia desconfortável ao me ver, mas a língua coçava tanto que ela não aguentou. Eleanor, você não sabe? Ela perguntou, segurando meu braço. Não sei de quê? Respondi, mantendo a postura ereta e tranquila. O casamento da Lorena acabou. Foi um escândalo. Parece que uma mulher apareceu na porta da casa deles com 2 crianças e um oficial de justiça. O Heriberto tinha outra família. Eleanor. Filhos que ninguém sabia. A Lorena descobriu que ele usou o dinheiro da herança dela para pagar dívidas de jogo e pensões atrasadas. Ela está destruída. Senti um arrepio na espinha. Não de alegria, mas de confirmação. A justiça tinha sido feita. É mesmo? Disse eu com a voz calma. Que pena. Espero que ela fique bem. Célia me olhou, esperando que eu destilasse veneno, que eu risse, que eu dissesse, bem feito. Mas eu não disse nada disso. A minha dignidade era valiosa demais para eu gastar com eles. Você parece tão bem, Eleanor. Célia comentou, quase surpresa. Eu estou ótima, Célia. Nunca estive melhor. E era verdade. Naquele período, eu tinha me reencontrado. Tinha começado um curso novo, feito novos amigos que valorizavam a lealdade e, o mais importante, tinha aprendido a me amar acima de qualquer relacionamento. Eu não precisava da validação de ninguém para ser feliz. Saí do mercado e caminhei até meu carro. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Pensei na Lorena, sozinha na casa grande que agora devia estar vazia e cheia de dívidas. Pensei no Heriberto, que provavelmente já estava procurando outra, vítima para sustentar suas mentiras. Eles esqueceram de uma coisa muito importante. Pensei, lembrando da frase que Lorena me disse meses atrás. Conte comigo para o que você precisar. Ela precisava ter contado comigo. Se tivesse sido uma amiga leal, se tivesse sido honesta, eu teria chorado no ombro dela, teria superado o término e, quem sabe, até a alertado sobre quem o Heriberto era, de verdade, se ela tivesse perguntado. Mas ao escolher a traição, ela escolheu a solidão do seu próprio destino. Liguei o rádio do carro. Tocava uma música animada. Sorri para o espelho retrovisor e dei a partida. Eu não era mais a mulher traída. Eu era a mulher que se livrou. A vida tinha tirado o lixo da minha casa para que eu pudesse decorá-la com flores novas. E, sinceramente, o perfume da liberdade nunca foi tão doce.